Bom dia, pessoal. Muito bom dia. A gente vai dar um minutinho aí, pessoal, para a gente iniciar, ok? Para o pessoal poder entrar aí. Muito bom dia. Bom dia, Ingrid. Bom dia, Carlos. Bom dia, Cadu. Bom dia, Lui. E mais um minutinho aí a gente começa, ok, pessoal? Bom, pessoal, vamos iniciar aí. Gostaria mais uma vez de desejar bom dia a todos aí, tá? Sejam todos bem-vindos aí a mais um webinar aí sobre tecnologia para o varejo, tá? Queria agradecer a presença de todos aí que ficarão conosco aí nos próximos 60 minutos, né? Conversando sobre nossos negócios aí, sobre as nossas parcerias, sobre tecnologia e como ela é uma grande aliada aí no aumento da produtividade no setor de supermercados, tá? No varejo em geral. E para falar com a gente tem um convidado muito especial, nosso parceiro de longa data, tá? Que é o Bruno Custódio. Ele é sócio e diretor comercial da SkyOne, tá? É nosso parceiro de solução de cloud, tá? Para o varejo. Hoje a gente tem mais de 400 aí projetos aí, né, no ar nos últimos anos. Bruno, muito obrigado pela presença, meu amigo. Gostaria de iniciar aí nossa conversa falando sobre a importância do setor para a economia, tá? O nosso varejo aí é um dos principais motores aí do Brasil, né? Atualmente aí saiu o ranking da Abras aí, os faturamentos esse ano aí, apesar dos 2 últimos anos atípicos que a gente vem vivendo, mas o faturamento aí do nosso setor cresceu consideravelmente, tá? E é um dos grandes trampolins da nossa economia, né? Vem gerando muitos empregos aí nos últimos anos, tem a maior eficiência entre as empresas aí, e eu gostaria aí que você comentasse um pouco sobre isso daí. Seja muito bem-vindo, Bruno. Bom dia novamente, Danilo. Prazer estar com vocês. Obrigado pelo convite. Sem dúvida, Danilo. E a gente acredita no varejo do Brasil, que ele não é apenas um varejo que ele cresce de forma orgânica, né? O varejo, ele tem o poder de absorver tecnologia e impulsionar os seus negócios. Então, hoje o Brasil, ele tem como principal motor o varejo e não é à toa. A gente vê um movimento muito grande de empresas nos últimos 2 anos buscando consumir melhor tecnologia. Isso não significa um aumento do budget, um aumento do orçamento voltado para a tecnologia, mas um consumo cada vez mais eficiente e eficaz, né, que passa por produtividade. E muito ligado ao negócio. Então, hoje a gente vai falar bastante sobre isso, como cloud, como segurança, como integração, está tudo interligado e tem a ver com o varejo e o próprio negócio do varejo que se reinventa, né? Reinvenção é a palavra da vez hoje, onde empresas eficientes elas conseguem lucrar mais, elas conseguem ter uma margem melhor e no final do dia elas conseguem passar menos perrengue, né? Elas conseguem prestar um serviço melhor. Então, a gente acredita muito no poder da transformação no varejo e muito disso passa pelo que a gente vai conversar hoje aqui. Legal, Bruno. Eu acredito que essa jornada aí de transformação do varejo aí,
Já começou para alguns grupos econômicos aí do varejo, mas ainda o varejista ainda tem muita dúvida de por onde começar, né? É claro que o varejo ainda sempre acreditou na questão do cliente-servidor, teve sempre muita dúvida sobre nuvem, sobre por onde começar. Então, a gente acredita aí que mais ou menos uns 70% dos nossos clientes ainda, eles têm dúvida de como começar a nuvem, como transferir todos os recursos que hoje ele tem local para a nuvem, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouco nessa sua opinião, né? O que facilita o início dessa jornada de levar o software e levar a tecnologia para a nuvem. Legal. E como qualquer jornada, ela tem um início, né? Ela tem um pontapé. Então, as empresas, às vezes, elas têm dificuldade de enxergar isso. Qual é o momento que eu levo a minha solução para a nuvem? Como eu começo a dar os primeiros passos, né? Que tipo de profissional, que tipo de recurso eu preciso ter dentro de casa? Que tipo de empresa pode me ajudar? E a gente entende que a nuvem, ela não é o meio da jornada, ela é o início. Porque a nuvem, Danilo, ela possibilita que você amplie o seu leque de possibilidades. Não só de tecnologia, mas ligado a pessoas e processos. Então, quando a gente vê os clientes que nos acessam, né, eles têm uma grande dificuldade, que é o quê? Como a gente pode enxergar a tecnologia como aliado ao negócio. Então, o primeiro ponto é, a transformação ela tem que começar por pessoas. Ela tem que começar pela cultura da empresa, uma cultura cada vez mais digital. Eu vou falar mais alto aqui, Carlos, vamos ver se melhora aqui. Uma economia cada vez mais digital. Só que para que seja digital, a gente precisa, de fato, começar a olhar pessoas. Então, quando a gente olha o varejo, por exemplo, você tem tanto o capital humano que trabalha no varejo, o back-office, a frente, os funcionários, a parte de manutenção e tudo mais, como a tecnologia está ajudando essa massa profissional a produzir mais, e ao mesmo tempo, como o varejo está pegando a tecnologia e usando ela como ponte entre ela e o cliente final, né? Então, o primeiro passo é fazer essa análise. O que tem de tecnologia disponível no mercado, seja na camada de inteligência, na camada de software, na camada de integração, na própria camada de nuvem, de infraestrutura, que possibilite que cada vez mais a tecnologia entre nas empresas, né? Existem N consultorias que podem ajudar, mas muitas vezes uma simples organização, ajuste dentro do recurso, dentro de casa, da própria TI, pode impulsionar esse mesmo time a tomar decisões muito mais voltadas ao negócio e menos voltado à parte de infraestrutura, por exemplo. Legal, cara. Hoje a maioria do varejo aí está totalmente ligada à TI, né? A TI deixou de ser um centro de custo, né, por varejista e passou a ser hoje um investimento, né? Porque hoje está totalmente ligado ao negócio. Então, hoje a gente tem ferramentas aí que possibilitam ao varejista ter informações a todo momento, online, em mãos, né? Isso daí possibilita uma tomada de decisão muito mais rápida do varejista. Então, e com isso, com essa evolução, tanto das tecnologias como do varejo em si, né, para ele entregar um melhor serviço, isso daí tem modificado até mesmo o modo dos gestores de TI em ver o negócio. Né? Antigamente a gente brincava muito que os gestores de TI eram os maquineiros, né? Ele cuidava de rede, cuidava de servidor e aquilo dali era o ambiente de trabalho dele. Hoje não, né? Hoje um gestor de TI ele tem que ter a cabeça muito mais aberta, né? Voltado muito mais para essa essência do negócio da TI ser parte do negócio, principalmente no setor de varejo, onde negócios eram só o setor de compras, o setor financeiro, essas eram as engrenagens do negócio. E hoje não. Hoje a tecnologia ela é uma engrenagem do negócio e uma das principais engrenagens do negócio, né? E aí eu queria que você, hoje, que vocês trabalham com tecnologia aliada ao negócio, eu gostaria que você me desse um pouco das características aí desse gestor de TI, né? Esse TI moderno hoje.
É. A TI, Danilo, ela tem uma relevância hoje, uma importância, que ela é uma área estratégica dentro das empresas, né? Seja no varejo, na construção civil, na área de serviços, né? E o varejo, como é muito dinâmico, ele puxa muito isso. Então, a TI, cada vez mais, ela está dentro do board das empresas, dentro das diretorias. A área de TI, ela parou de ser, ela não é mais uma área de atendimento a chamados, atendimento ao usuário. Ela está ligada totalmente ali ao resultado da empresa. Só que você tem o mundo operacional da TI, você tem um lado estratégico. Em que lado que os profissionais estão? Os profissionais, eles querem sair desse trabalho operacional e ir para o lado estratégico. Tudo isso, ele passa por uma mudança de cultura, uma mudança de mentalidade. Desde o profissional de TI até o dono da empresa tem que enxergar essa área como investimento, como estratégia. Se ele simplesmente enxergar essa área como um custo adicional, ele nunca vai ver o benefício tecnológico que a TI pode trazer para o próprio business da empresa, para o próprio varejo. Então, por exemplo, nós temos clientes que depois que foram migrados para a nuvem, abriu-se a possibilidade, abriu-se uma agenda para que o próprio gerente de TI se tornasse diretor e depois ele se tornasse até uma empresa, uma pessoa de compliance, uma pessoa estratégica dentro do negócio. Por quê? Porque toda a parte operacional ele delegou. Então, na hora de uma virada de chave, por exemplo, na pandemia, que ele precisou abrir não lojas, mas abrir containers dentro dos condomínios, ele precisou deslocar. Ele não precisou deslocar um time de TI para resolver. Ele tinha o apoio da infraestrutura em nuvem e ele estava com o time de TI voltado o quê? Em como operacionalizar e manter o projeto. Qual que era a lucratividade? Qual que era o preço que você precisava ter? Qual era a tecnologia? Qual seria a experiência do usuário? Então, isso tudo ele passou pela nuvem. Ele passou por não precisar olhar a parte operacional. Isso estava resolvido. Ele precisou ligar um botão, aumentar a infraestrutura dele aqui, que a gente cuida e acabou. Então, isso é um exemplo de como o gestor de TI ele tem que estar muito mais ligado ao negócio da empresa do que propriamente operação. Só que isso é uma mudança de cultura, porque o avião está em voo. Não dá para ele simplesmente, não, agora eu vou largar tudo. Então, aqui é larga, beleza, se resolve. As coisas não se resolvem. Então, quando a gente pega um caso desse, por exemplo, o principal ponto é, vamos alinhar um belo projeto de migração, já temos os modelos prontos, a gente adequa ao cliente essa jornada, ao início de jornada, e em pouco tempo, e muitas vezes em algumas semanas, ele consegue já usufruir dos benefícios da nuvem, que é não se preocupar mais com essa questão de ver a luzinha piscando do backup, mas sim o que o usuário lá da ponta precisa para poder tomar uma decisão mais assertiva, né? Isso não é fácil, não é simples, mas acontece, Danilo. E a gente vê, como você falou, a gente vê com cada vez mais frequência isso dentro do varejo. É, legal, cara. Legal. Pegando um pouco do gancho aí do que você falou, Bruno, falando um pouco aí de segurança, né? Inclusive os recentes ataques aí que a gente teve aí, né? Hoje uma grande dificuldade nossa, né? E o custo para os clientes é assegurar essa confiabilidade aí para a gente não sofrer um ataque, né? A gente, infelizmente, já teve clientes que passaram por essa situação. A gente viu um grande varejo aí da área de moda passar por essa situação, né? E isso daí gera, né, uma perda gigante, não só de receita, mas de confiabilidade, né? E a gente tem discutido muito hoje isso daqui na Simos, né? De como a gente pode levar essa segurança para os nossos clientes, né? De uma forma que eles tenham essa confiabilidade e eles possam parar de pensar nisso para poder pensar um pouco mais no negócio, né? E aí eu queria que você me ajudasse um pouco a explicar para esses nossos clientes, quem está nos assistindo agora, né? Nossos parceiros, a gente tem o Adrian aí que está nos assistindo, o Cadu está nos assistindo aí, o Valber da Simplificação está nos assistindo aí. O que a gente pode trazer para eles hoje, né, para segurar essa confiabilidade contra esses ataques aí que hoje a gente sofre muito? Legal. A primeira certeza, Danilo, cara, já é fato consolidado. Virou um grande negócio para quem ataca. Ou seja, por que existe esse mercado? Por que criou-se um business em cima disso, que é um business ilegal, que é tão rico quanto o tráfico de drogas, tráfico de arma?
porque eles encontram brechas dentro das empresas e encontram empresas despreparadas para lidar com crimes digitais. E qual que é o primeiro ponto de importância nisso? A gente reconhecer que a velocidade que as empresas evoluem e investem não é a mesma em que há um investimento em mudanças na forma de atacar. Antigamente, você tinha, por exemplo, alguém tentando acessar o servidor de banco de dados da empresa, procurando uma porta aberta ou algo do tipo, uma senha fraca. Hoje em dia, o usuário conectado na mesma rede, ele clica, ele baixa um arquivo, um mero e-mail de RH, né? Ele copia, bota a logomarca da empresa, ele cria um domínio fake parecido com o de um cliente e ele manda, clica aqui para ter um benefício de um vale alimentação, um bônus que a empresa dá. Antes do funcionário pensar em ligar para o RH, o que é isso, que legal, ele já clicou, ele já instalou um programinha espião e ele já abriu uma porta. E quando o invasor entra, ele não entra e vai direto, ele entra e fica lá. Ele mapeia os usuários, ele mapeia a empresa, ele mapeia o banco de dados, todas as vulnerabilidades, ou seja, não são ataques simples. E quando ele criptografa os dados, ele pega e fala assim, olha, agora você tem que pagar 500 mil reais, você tem que pagar 1 milhão, você tem que pagar 10 milhões. Né? E uma vez que o cliente paga, isso vai inflacionando o mercado. Então, cada vez vai ficando mais caro. Ou seja, crimes digitais estão acontecendo todos os dias, em todos os lugares. Como é que a nuvem ajuda os clientes da SkyOne a ter isso resolvido? Primeiro, a gente isola a nuvem do usuário. O usuário, o banco de dados, não está mais na mesma nuvem de servidores dos usuários. Ele está numa estrutura segregada, onde ele acessa através de um portal, através de um browser. Então, isso minimiza a possibilidade de ataque. Um outro aspecto é a governança. Hoje, a gente tem processos e pessoas que são auditados, são treinados para isso. Então, isso melhora a gestão e a segurança do ambiente. A chave não está em uma pessoa da infraestrutura, está dentro de uma empresa. Então, quando o cliente ele compra o serviço SkyOne, ele está comprando não é o serviço que o Bruno vende, está comprando uma empresa que cuida do ambiente dele. Então, isso dá garantias para ele de uma governabilidade melhor. Né? Isso é legal. E, ao mesmo tempo, a gente tem toda essa questão de estar up-to-date com o que há de melhor no mercado. Então, lançou algo novo, lançou uma tecnologia inovadora, a gente já aplica dentro dos ambientes. Então, tudo isso, Danilo, faz com que o time de TI ele consiga estar muito mais focado em como proteger o usuário, como treinar o usuário, como melhorar a governança. A LGPD está aí para isso, né? A gente cuidar dos dados dos nossos usuários internos de RH, como dos nossos clientes. Todo mundo bota um CPF hoje em dia na nota fiscal, bota um CPF ali no programa de vantagem. Então, a gente cuida muito bem disso. Então, tem que estar muito mais voltado como administrar fornecedores para reduzir a vulnerabilidade do que tentar trabalhar essa vulnerabilidade em si. E hoje a gente tem solução que vai de ponta a ponta, ou seja, desde a monitoração do usuário que está usando um device da empresa até o firewall de borda da nuvem aqui conectando o VPN com o PDV. Tá? Então a gente consegue entregar a segurança hoje de ponta a ponta. Isso é muito bacana, cara. A segurança é um termo aí que vem sempre recorrente nas nossas reuniões aí, né? Não só segurança, né? Hoje, quando a gente fala em nuvem aí, quando a gente vai falar com os nossos clientes, inclusive a gente tem clientes aí, Guilherme, obrigado aí pela participação. Então, hoje, quando a gente vai conversar, hoje, ou quando a gente vai levar novas funcionalidades ou novos parceiros para os nossos clientes, então é recorrente a gente escutar muito sobre segurança, sobre aumento de performance, né, dentro da infraestrutura dele, né, e isso daí eu acho que assim vem de encontro à nossa parceria com a SkyOne para resolver muito essas questões, tanto de segurança como flexibilidade da nuvem, de você poder acessar isso daí de qualquer lugar, né? Hoje a gente tem a possibilidade, ele tem a possibilidade de acessar de qualquer lugar no ambiente, e a gente sabe que o investimento na infraestrutura, ele cresce, né?
conforme as operações vão crescendo, né? Então, isso daí, hoje, a infraestrutura se torna cara, né, no ambiente hoje de varejo, porque você tem que ter alguns servidores, você tem que ter alguns backups, né, tanto de servidores quanto de internet, né? E aí eu gostaria que você falasse um pouco, né, de como a SkyOne pode ajudar isso aí nos nossos clientes, nesse crescimento, né? A gente vem com clientes aí, a gente tem alguns exemplos aí de clientes que optaram, quando tinham 10 lojas, a migrar para a nuvem, hoje estão com 40 lojas, e num clique de botão ele aumenta a capacidade dele aí de resposta, né? É isso aí. Danilo, dando um passo atrás, falando do que a gente entende como nuvem. Obviamente, nuvem é um conceito que quase todo mundo aqui entende, né? São pessoas que já estão habituadas, porque nuvem está dentro do internet banking, está dentro do e-mail, está dentro da rede social. Só que para o nível de empresas que a gente trabalha, a nuvem ela é a forma de transformação digital. É como as empresas inovam. Tá? Então, a nuvem ela não é o meio da jornada, ela é o início dessa jornada. Então, como que a SkyOne ela ajuda o cliente de varejo a pegar o que há de melhor na nuvem? Primeiro, um modelo de projeto super matador, onde a gente alia tecnologia desenvolvida por nós para dar o quê? Para dar performance, segurança, escalabilidade para os projetos. Então, a gente alia essa sustentação, esse capital humano de inteligência aplicado ao projeto a um modelo de processo de contratação muito inteligente, onde você não precisa fazer grandes investimentos, você compra um valor muitas vezes por usuário, um projeto que cabe no bolso, e por trás tem toda uma máquina de código, desenvolvimento, para dar o quê? Para dar automação, para dar melhoria de projeto. Então, hoje, a nuvem da SkyOne é uma nuvem pensada para empresas que precisam se voltar para o seu próprio negócio. Então, com isso, a gente consegue ser o braço de TI, ser o parceiro dessas empresas e, ao mesmo tempo, está muito ligado com o que há de melhor em tecnologia. Então, hoje eu consigo agregar dentro de uma mesma oferta toda a camada de segurança de ponta a ponta ao projeto em nuvem. Eu consigo agregar, além dessa camada de segurança, o projeto de infraestrutura em nuvem, tudo rodando, toda a capacidade, todo o suporte integrado aos silos, eu consigo também rodar toda uma camada de integração, de facilidade de integração. Então, a SkyOne, ela se tornou um hub de inovação para o varejo através das parcerias que a gente tem com você, com a Simos, e através do cliente final, que sempre nos puxa a integrar, a fazer uma entrega de algo a mais. Então, hoje, a gente tem mais de 200 clientes no varejo rodando, né? onde o principal demanda é sustenta meu negócio, deixando o custo sempre otimizado, e ao mesmo tempo pensando no futuro, pensando na jornada. Então, é um desafio montar isso dentro de casa. Por isso que quando a gente escuta clientes que querem ir para a nuvem, mas eles querem muitas vezes ir por conta própria, a gente vê um alto risco que é não saber operar a nuvem e a partir daí ter uma má experiência que acaba ocasionando no rollback, ou seja, o cliente acaba voltando para a infraestrutura tradicional que não entrega inovação, não entrega a mesma performance, não entrega o mesmo nível de segurança que um projeto feito com a Sims e com a SkyOne entrega lá na ponta para o usuário, né? Então, é isso que a gente hoje tem trabalhado bastante no mercado. E, obviamente, clientes Sims já são dezenas aqui com a gente é muito forte. Como você falou, desde o cliente que já começa grande, até o cliente começa com 5, com 10 lojas e está pensando na expansão de 50, né? Então, tem um crescimento muito escalar em cima disso. Isso daí é bacana. Hoje a SkyOne aí permite nossos clientes acessar aí de qualquer ambiente, qualquer lugar, né, o nosso software, né, os Peros, né, ele pode fazer a gestão dele da casa dele, da loja dele ou de qualquer lugar que ele esteja, né, e isso nos ajuda muito também. Nós, como uma empresa de tecnologia, que hoje estamos perto de completar 30 anos aí de tecnologia fornecendo, né, soluções para o varejo, a gente entende que disponibilizar a nossa ferramenta através da SkyOne
é um ganho muito grande para o varejo e para os nossos clientes. É o que a gente, resumindo um pouco, que a gente vem falando desde o começo. É a gente poder entregar um bom serviço para o cliente, um bom software para o cliente e que esteja disponível a qualquer momento para ele, né? Uma dúvida muito grande, Bruno, que eu queria te perguntar, devido às legislações brasileiras e tudo mais, hoje o PDV praticamente ele tem que ser instalado localmente, né? E toda vez que eu vou falar de nuvem com algum cliente, ele me pergunta, né, como que é essa relação da nuvem com o PDV? Porque o PDV ainda não tenho como colocar ele em nuvem, então ele é um software ainda que local, né? Mas toda outra parte de ERP, né? A gente tem vários parceiros de PDV, né? Então toda a parte de ERP, como a gente consegue estabilizar na nuvem e está 99,9% disponível para o cliente, eu queria que você falasse um pouco, né? Como que explicar um pouco para quem está nos assistindo aí de como essa relação entre a SkyOne e o PDV, ou seja, o ERP e o PDV, o ERP é alocado dentro da SkyOne. Legal, isso é fundamental, Danilo, para que o projeto ele de fato ele seja absorvido pela empresa, né? Entender como funciona. Vamos imaginar o seguinte: você tem um contexto onde a nuvem ela está em todo lugar, ou seja, ela é super acessível. As nuvens que a gente atua com a Simos são nuvens no Brasil. Por quê? Porque a latência, o tempo de resposta precisa ser quase que em real time, ou seja, ela tem que ser muito baixa, justamente por essa criticidade do PDV trabalhar ali a parte do coletor de dados, a parte da balança, a parte da integração com o CITEF, a parte do PDV, né? Onde a gente tem toda uma preocupação, de novo, com segurança, onde esse dado ele vai trafegar num link super seguro, criptografado, muitas vezes um VPN, onde a gente mantém o PDV sempre sincronizado entre a nuvem da SkyOne, que é uma nuvem nacional, e daí quando eu falo de nuvem nacional, Danilo, não é um data center que eu montei, não são máquinas que eu fui lá na Dell e comprei, são nuvens de mercado, são nuvens de primeira linha. Então a gente está falando de Oracle, a gente está falando de AWS, a gente fala de Google, a gente fala de Microsoft, a gente fala de Huawei. Então a gente usa o poder dessas nuvens para hospedar essas aplicações, conectando-as ao ponto de venda e aos usuários. Então você tem o usuário PDV, onde há uma conexão, há uma integração, e se houver uma ruptura de conectividade, por exemplo, o PDV ele não vai parar, ele vai continuar emitindo cartão de crédito, ele vai continuar emitindo, por exemplo, atendendo o cliente no caixa, não vai gerar uma fila ali, né? Só que a comunicação é necessária para quê? Para que o preço ele seja sempre atualizado, para que a informação do cupom fiscal vá bater no banco de dados, o comprador vai entender o que está vendendo mais para tomar decisão no BI, para ir lá e barganhar o preço com a indústria. Então, há uma conectividade. E, ao mesmo tempo, o usuário, hoje, ele pode estar desde o modelo que ele fica na loja, o modelo que ele fica no escritório, na matriz, num centro de distribuição, ou até mesmo o modelo híbrido dentro de casa. Então, a nuvem permite que você se conecte em múltiplos aspectos, né? Então, hoje, por exemplo, a gente tem clientes de varejo que mandou parte do escritório para casa, eles acessam através de uma conexão que eu vou mostrar daqui a pouco, super fácil. Eu vou mostrar agora. Ele acessa através do AutoSky e usuários que estão dentro da loja, ou seja, usuários que estão lá no dia a dia trabalhando a operação, né? Então, me fala se já está compartilhando a tela. Tá compartilhando sim, Bruno. Legal. Bacana. Vamos imaginar que eu já estou na nuvem, então eu tenho aplicação, eu tenho o BI, eu tenho o sistema de monitoração de PDV, eu tenho o banco de dados, tudo rodando na nuvem da SkyOne gerenciando tudo isso, conectando todas essas camadas, todas essas aplicações ao PDV, então é tudo transacional, tudo movimentando. E o usuário ele precisa acessar a aplicação do Superos. Então, eu entrego para ele um portal igual a esse que você está vendo aqui, onde ele entra com login e senha, que só ele tem acesso a essa senha. Quando ele conecta, deixa eu conectar aqui, ele vai selecionar o ambiente e, a partir daí, automaticamente, ele já vai entrar numa tela. Já tinha deixado pré-aberto aqui,
com a aplicação dele aqui, o Superos, pode ter o Superos, pode ter um atalho para um disco virtual dentro da nuvem, pode ter uma configuração de impressora, pode ter outras aplicações, onde quando ele clica, ele entra aqui no mesmo Superos que ele já usa hoje. Ou seja, eu fiz uma emulação de tela do que está rodando na nuvem, deixando todo o poder computacional lá na nuvem, com a gestão da SkyOne, e entregando para o usuário o mínimo de banda o máximo de qualidade. Ou seja, o que eu trafego é super baixo, 30, 50 kbps. E o usuário ele acessa o mesmo Superos, achando muitas vezes que está na máquina local. Então, eu tenho aqui todos os módulos, todo o projeto, tudo funcionando normal. Tudo com impressão local, baixando o arquivo, enfim. É a mesma operação que está dentro de casa, só que toda a parte de segurança, toda a parte de controle, toda a parte de robustez de infraestrutura já está rodando na nuvem com a nossa gestão. Tá? E é um projeto que a gente entrega já 100% nacional, em reais, com valores fixos, de uma forma que o cliente compra como se ele estivesse usando um software sobre serviço, um software como por assinatura. Só que, na verdade, a gente está cobrando infraestrutura que onde o Superos vai rodar. Então, Danilo, é um modelo de sucesso matador, que não é à toa que a gente tem tanto projeto implantado nos últimos anos, né? Onde a gente olha muito como melhorar a experiência do usuário através da conectividade. Isso é um ponto extremamente importante. Eu estava agora há pouco ali numa call falando de um cliente que tem 60 lojas, ele está preocupado se o link de internet dele vai funcionar, e a gente com 2, 3 arquitetos garantindo que todas as dúvidas deles estejam super bem apontadas ali, respondidas para que ele tenha segurança em trazer o projeto dele. Então, é algo corriqueiro para a gente, onde nuvem não é só para o pequeno varejista, é do pequeno ao grande. A gente atende todos os públicos. Bacana, Bruno. Bacana você ter falado isso daí, né? A gente tem grandes projetos com a SkyOne, né? Todos os projetos bem sucedidos, né? A gente montou essa parceria há alguns anos aí, isso daí vem dando frutos tanto para a SkyOne quanto para a Simos, né? Na questão da gente poder disponibilizar tanto para o pequeno cliente quanto para o grande cliente a mesma infraestrutura com a mesma qualidade, entregando para ele um serviço bacana de software e de infraestrutura, né? Isso daí possibilita que ele acesse o Superos de qualquer lugar e, assim, a gente tem uma grande vantagem que ele usa como se estivesse local e com uma agilidade maior do que se ele tivesse num servidor dentro da sala dele, né? Então, isso é muito importante, né? Eu só tenho a agradecer a parceria de vocês aí da SkyOne. Isso daí nos levou assim para outro patamar, né, de software house. Então, isso daí é muito importante para a gente também, como software house, né? A gente trabalha tanto tempo aí no varejo, a gente tem grandes clientes, grandes cases, clientes pelo Brasil todo. Então, isso é muito importante. A gente ter parceiros como a SkyOne que nos possibilita entregar uma melhor tecnologia, né, para os nossos clientes, né, e fazendo com que isso que eles tenham a possibilidade de pensar na expansão dele, com a expansão dele, né, a gente tem grandes clientes, grandes cases, e com isso daí a gente, né, consegue entregar uma melhor qualidade de serviço para esses clientes, né. Pessoal, eu gostaria de deixar aberto aí para perguntas, né, tanto para mim quanto para o Bruno aí, se vocês tiverem alguma dúvida, tá? A gente está aqui para esclarecer, né? Gostaria de deixar aberto aí, se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar aí no chat, tá? Que a gente está aqui, tanto eu quanto o Bruno, para responder, seja dúvidas sobre o software, né? De como ele vai funcionar na rede, seja dúvida quanto à infraestrutura, o que a SkyOne oferece, né, para os nossos clientes, tanto na parte aí de infraestrutura, na parte de backup, tá? Vamos lá, Bruno, a gente tem uma pergunta aqui, tá? Do Carlos. Quais os custos eu reduziria? Só deixa eu voltar aqui no chat aqui, tá? Quais os custos eu reduziria com a implantação da nuvem na empresa, tá? Legal, legal. Eu acho, eu botei aqui alguns cases aqui legais para o pessoal se identificar e ver alguns clientes Simos aqui, né? Mas bacana essa questão dos custos. A gente tem pensado, Danilo,
que muitas vezes as empresas elas não investem o suficiente na sua própria infraestrutura interna para sustentar o negócio. Só que elas só descobrem que não investiram o suficiente quando tem um problema. Quando tem um problema de performance, quando tem um problema de segurança, quando tem uma vulnerabilidade, quando não comprou uma licença de sistema operacional, de banco de dados, e o fabricante ele bate a porta cobrando essa licença. Então, o primeiro ponto é, você está com sua operação 100% redonda, ela tem um plano de continuidade de negócio? Se ela não tem um plano, o primeiro ponto é como você pode pensar nesse plano, né? A partir daí, a nuvem ela já ajuda você a mudar esse mindset, ou seja, quando a gente traz para um projeto em nuvem, ele já consegue ter uma mudança super importante de como a empresa ela vê a questão da infraestrutura, a questão de custos, né? Quem que perguntou foi o Carlos? Perguntou? Foi o Carlos. O Carlos. Daí, Carlos, esse é um bom exemplo de como o custo do dia a dia ele é oculto, ele é invisível e ele impacta na sua operação. Então, muitas vezes o cliente fala assim, o projeto da SkyOne custa, vou chutar um valor aqui, tá, Danilo? Custa R$ 2.000 por mês, R$ 3.000 por mês. Em um ano eu compro 3 servidores, 4 servidores. Mas, na realidade, ele tem uma série de custos ocultos aqui, custos de licenciamento, de banco, de equipe 24/7, de um disaster recovery, de um redundância de link de internet, de um link de internet mais caro, porque a matriz é o data center, que na nuvem a gente consegue assimilar e consegue entregar de forma muito mais simples. Então, tem uma série de custos ali que a gente ajuda o cliente a enxergar, e isso é uma calculadora que a gente chama de TCO, que é o custo total de propriedade, mas o principal ponto é, como nuvem, ela pode entrar na agenda estratégica da empresa, olhando não só o que ela vai economizar na energia elétrica, que está cada vez mais cara no Brasil. A gente está com bandeira vermelha, e só de ar-condicionado as empresas pagam uma fortuna e muitas vezes elas não querem ver, elas fecham os olhos, porque não tem como tirar, não tem opção. Então, cara, eu não tenho como desligar meu CPD, então, paga esse negócio e tá bom. Então, quando a gente olha todos esses custos, bota no papel, a gente vê que muitas vezes a nuvem ela reduz em até 70% esses custos. E daí você soma uma agenda de inovação, uma agenda de times de TI cada vez mais enxutos e que precisam, de novo, estar muito mais ligado à tomada de decisão do negócio do que propriamente se o backup foi feito ou não, nuvem compensa. Nuvem é algo que, de fato, faz sentido. Então, a gente tem uma preocupação super importante, que é vender um projeto adequado para os clientes, onde ele vai ter uma nuvem performática, onde ele vai ter o melhor serviço, só que ele não paga um valor exorbitante. Então, a SkyOne, através da parceria que a gente tem com a Simulus, a gente consegue homologar, entender a aplicação, entender a necessidade e, assim, entregar um projeto que seja campeão, seja matador. Então, Carlos, respondendo a sua pergunta, eu quero deixar essa imagem aqui, super importante, que é algo que a gente vive no dia a dia e que faz todo sentido ali para as empresas pensarem, tá? Eu vou aproveitar esse gancho aí, Bruno. Geralmente as pessoas não fazem as contas de maneira correta, né? Ele não sabe o quanto custa a energia para deixar um servidor ligado, ele não sabe o quanto custa um ar-condicionado ligado, ou uma estrutura que você tenha que ter, uma sala própria que você tenha que ter, né, para deixar os seus servidores bem alocados, né? Então, isso daí é uma conta que a gente geralmente faz quando a gente está na frente do cliente, né? Para que ele olhe o ganho de produtividade dele, né? E para que ele sinta que ele está, além de tirando o custo de dentro do operacional dele, mas que ele está investindo numa tecnologia de ponta, numa tecnologia que vai permitir que ele tenha uma expansão sem grandes dores de cabeça, né? E aproveitando também, Bruno, a Ingrid passou uma pergunta aqui, que eu posso responder, mas eu gostaria que você respondesse, até porque a gente responde junto. Porque envolve até essa questão de custo também, né? Para que tipo de empresas, né, é indicado o RP em nuvem? O RP na nuvem, deixa eu botar o carregador aqui do notebook. O RP na nuvem
Sérgio, ele é indicado para qualquer empresa que precisa inovar. Se você já inovou e não está na nuvem, talvez você não esteja tirando o máximo da inovação. Se você ainda não inovou e precisa ter uma agenda de inovação, daí a inovação não é um produto que você compra. É a cultura da empresa. A nuvem ela é ideal para você, é o ponto de partida. Por quê? Porque ela vai liberar a sua agenda operacional para que ela seja estratégica. Ela vai tirar a sobrecarga da infraestrutura para que você pense no negócio, para que você pense na forma de vender através de redes sociais, para que você tenha um atendimento otimizado via WhatsApp, para que a experiência do seu usuário na loja ela seja melhor, para que aquele relatório do seu usuário ele seja mais dinâmico, mais rápido. Então, a nuvem ela serve para empresas que querem inovar e precisam inovar. Ah, mas a minha empresa é pequena, a minha empresa é grande. A nuvem ela serve para qualquer tamanho de empresa. Isso independe. Então, uma coisa que a gente vê são clientes que buscam uma operação cada vez mais enxuta, no sentido de que pessoas elas são totalmente produtivas. Ou seja, eu não quero gente aqui fazendo trabalho de dois, eu quero gente fazendo trabalho de um super bem feito, né? E isso passa muito pela questão da nuvem, pela possibilidade que ela entrega. O que você acha, Danilo? Com certeza, cara. Hoje, se eu for falar em tamanho de clientes que a gente tem junto com a Sky One, eu tenho desde cliente que tem uma loja, né, e que ele viu a possibilidade de ele não ter esses custos dentro da loja dele e colocou todos os usuários na nuvem, até porque o cliente tem uma loja, dependendo do tamanho do cliente, ou ele terceiriza a questão da infraestrutura, quer dizer, nem na mão dele fica essa infraestrutura, né? Ou senão ele tem um custo hoje com pessoas, né, para manter a infraestrutura dele rodando, que se você for colocar na ponta do lápis, é um valor de investimento muito maior. Então, respondendo a pergunta da Ingrid, aí, hoje não tem tamanho, tá? Hoje a gente tem empresas aí com mais de 60 lojas hoje na nuvem, com mais de 30, 40, 50 usuários só de retaguarda na nuvem, como eu tenho clientes que têm 2, 3 usuários na nuvem e estão super satisfeitos com a disponibilidade e agregaram isso daí ao negócio deles, eles sabem que isso daí trouxe uma vantagem competitiva para eles muito maior, tá? E o ponto, Danilo, é como o projeto de nuvem ele pode ser feito para aquela empresa. Esse é o ponto. As pessoas olham a nuvem como, cara, eu vou lá, vou subir servidor, vou subir os meus dados, vou operar, vou ver se o servidor está funcionando. Nuvem não é isso, nuvem é projeto. Nuvem é alfaiataria, né? Vai fazer do seu tamanho. Exato. Só que não precisa ser uma alfaiataria complicada e cara. Tem que ser uma alfaiataria simples e de bom gosto a um preço acessível. Exatamente. Então, quando a gente montou a empresa 6, 7 anos atrás, a gente pensou nisso. A gente levou muita cabeçada, Danilo, mas hoje eu te garanto que a gente tem um modelo matador de migração, onde a gente cuida desde do projeto inicial, de entender a necessidade, quais as características. Daí eu vi, por exemplo, uma outra pergunta aqui sobre uma outra solução acessória da Simus, questão de concentrador de PDV e tal. A gente consegue subir praticamente tudo que uma loja precisa. A única coisa que a gente não sobe ainda é o caixa. A frente de loja lá é um scanner. Ainda, mas em breve a gente consegue. Todo o resto a gente consegue. E se tem alguma particularidade, a gente adapta ao projeto. E, de novo, não precisa ser caro, não precisa ser demorado, porque a gente já tem os modelos, a gente já tem as integrações com a Siemens. Então fica tudo mais fácil. A gente já tem aqui o modelo de projeto pronto, com todas as máquinas, com todas as licenças, com todos os profissionais, para que você foque em entender o momento da empresa e como é que isso aqui em nuvem vai impulsioná-la a poder fazer mais integrações com novos fornecedores, a poder tratar melhor a empresa que está vendendo para ela os seus fornecedores, através de um portal de fornecedores, por exemplo, ou através mesmo ali de olhar cada vez mais e melhor a parte de segurança. Então, a nuvem ela consegue ser muito bem manuseada por nós para poder atender qualquer tipo de cliente da Siemens.
Tá, eu vou só completar aí a resposta do Bruno, tá? Hoje a gente tem possibilidade de levar todos os executáveis e banco de dados para a nuvem, tá? Tanto concentradores, concentrador loja, concentrador matriz, o TEF, o Superos, o banco, o Liner, tá? Então hoje a gente não tem aí nenhum fator que possa interromper essa migração. Como o Bruno disse, hoje a gente só não leva para a nuvem o PDV em si, né? Mas todos os outros, a gente tem cases que a gente pode apresentar para vocês depois, tá? Com tudo rodando em nuvem, tá? Acesso ilimitado, né? Então, isso daí vocês podem ficar tranquilos quanto a isso. Bom, Bruno, eu vou para mais uma pergunta, né? Bom, a pergunta aí para quais os tipos de empresa nuvem a gente já matou essa pergunta aí. Como é feita a integração das informações? Legal. Esse é um ponto importante, Danilo, que é uma dor de toda empresa. Muitas vezes, o ritmo do negócio dela é muito maior do que a forma e a arquitetura com que essas soluções elas se enxergam, né? Então, a gente tem um modelo de negócio super bacana, onde a gente pode fazer a integração entre o banco de dados da Simos, a própria aplicação da Simos em parceria com vocês. Isso daí a gente está em fase de trabalho aqui, com soluções de mercado que a Simos tem homologado. Então, a gente tem uma camada de integração que possibilita dar mais segurança e performance a tudo isso. Uma dor da integração é justamente você ligar os pontos e ter que gerenciar isso depois. Primeiro, você tem um alto custo ali para fazer a integração em si, muitas vezes através de API, e outro para gerenciar. Então, a gente consegue fazer um trabalho onde, uma vez tudo integrado dentro de uma plataforma, a gente consegue disponibilizar para todos os clientes. Então, isso é o novo normal hoje, né? As empresas elas demandam dos fornecedores de software dela e das startups uma velocidade maior com que a informação flui, e isso passa por uma integração bem feita. Então, isso é algo que a gente vai conversar e vai estar cada vez mais na agenda da nuvem, ou seja, a nuvem propiciando uma integração melhor entre aplicações e banco de dados para uma tomada mais rápida de decisão ali por parte das empresas. Bacana, Bruno. Isso é um ponto aí que a gente vem buscando, né? Sempre se aperfeiçoar aí essas integrações, até porque a Simos é uma empresa que ela se especializou muito na questão do ERP para o varejo, né? Então a gente tem grandes parceiros, um deles é a SkyOne, que a gente está falando um pouco sobre hoje, mas a gente tem grandes parceiros em e-commerce, a gente tem grandes parceiros aí na parte de mobilidade, a gente tem grandes parceiros na parte de PDV, né? Então isso daí depende muito dessa integração de como essas informações são tratadas, né? Então isso daí vem de encontro muito à necessidade de os novos clientes, né? De terem os novos clientes, tem mais aplicações, cada vez mais aplicações, né? Então, como eu disse, a Simos hoje é especializada na questão do ERP, então a gente abre as portas aí para novos parceiros, abre as portas para fazer integrações com outras soluções que não é o core da empresa, né? E isso é muito importante você ressaltar, porque essas integrações, hoje a SkyOne nos ajuda também nessa questão aí, como um facilitador, e isso daí a um custo muito menor para o cliente também. E uma confiabilidade no que ele está integrando de informações, né? Então, isso nos ajuda bastante aí. Legal, legal. Eu queria falar, só aproveitar o controle dos dados, como é feito, né? Aqui uma outra pergunta que fizeram aqui no chat. Bom, o controle dos dados, ele é feito através de um ambiente seguro, onde a gente tem o nível de governança absoluto ali em relação a processos, em relação à nuvem, em relação à matriz de responsabilidade com os clientes. Muitas vezes o dado que está lá no banco, a SkyOne e a Simos têm acesso. Ou seja, aquela linha ali é do cliente e ele é responsável por ela. Ah, eu quero que a SkyOne forneça o DBA com a Simos, ok. Então, a gente tem ali uma carta de responsabilidade em cima disso. Se não, o cliente está num ambiente isolado, no ambiente dele, muitas vezes, que pode ser um ambiente menor para uma empresa menor, mais robusto para uma empresa maior, tá? Mas é um ambiente performático para ele, onde a gente tem uma série de pontos de governança feitos para que haja total controle dos dados, tá? Tudo em conformidade com a Lei Geral de Proteção dos Dados,
onde nós somos parte integrante dessa lei, no sentido de que a gente opera o dado, a gente ajuda ali na gestão da infraestrutura, tá? Então, isso é super bem resolvido aqui dentro da SkyOne. Bacana, bacana. Pessoal, mais alguma pergunta aí que seja relevante para que a gente possa aí responder, tirar todas as dúvidas de vocês, tirar todas as dúvidas da parceria, das tecnologias, né? O que a gente consegue entregar para vocês aí nessa parceria, Simos SkyOne. Estamos abertos aí a... Enquanto o pessoal manda perguntas, se houver alguma, eu queria só compartilhar os investimentos de TI para 2021, tá? Onde a gente vê aqui é um estudo feito por uma consultoria internacional, se não me engano é o ISG, onde ele ranqueia quais são as linhas de investimento que as empresas mais farão no ano de 2021. Então ela foi ao mercado, escutar o mercado, escutar as empresas e perguntou para elas onde você vai colocar a maior parte do seu investimento. E olha que interessante, dos 3 principais, 2 são temas do nosso webinar, que é cibersegurança e cloud, né? Então, são temas super relevantes, onde, de fato, as empresas estão buscando inovar através dessas tecnologias, né? E daí, quando a gente pega, por exemplo, aqui no próximo slide, a mesma coisa, só que para o mercado nacional, ali é mundo nacional, você pega aqui a mesma coisa, segurança de TI e nuvem entre os principais aspectos ali de investimento, tá? Então, isso mostra a força e o poder que esses assuntos têm na agenda hoje das empresas no Brasil, tá, Danilo? Só um dado importante aqui. Que bom que a gente está indo de frente com esse investimento, né? Então, isso é muito importante para a gente também. A gente está acompanhando esse mercado, né? E a gente está de frente com os objetivos aí de quem está investindo em tecnologia, né? Tem mais uma pergunta aí. O Carlos perguntou aí, né? Eu vou responder junto com o Bruno sobre a necessidade de um servidor local ou um servidor de backup. Carlos, hoje com a tecnologia da SkyOne, a gente elimina praticamente toda a infraestrutura da empresa, tá? O que eu vou ter necessidade realmente é de acessos, né? Via internet, para você poder acessar de qualquer lugar. Mas hoje a infraestrutura, a gente pega toda a sua infraestrutura e coloca na infraestrutura na nuvem, tá? O Bruno pode explicar um pouco melhor isso daí para a gente também. E tem muita empresa se beneficiando disso, inclusive trocando seu parque Windows para um parque de Chromebook ou um parque de Linux, por exemplo. Ou seja, a gente consegue levar lá para a ponta o máximo de otimização. E você não precisa ter mais nada dentro de casa, tá? Você não precisa ter mais estrutura de servidores, você não precisa ter mais backup. O que você precisa é manter os usuários conectados com uma estrutura de rede. Então, é o mínimo que uma empresa precisa para operar. Todo coração, vamos imaginar que é um organismo vivo, né? O coração que pulsa, que é o banco de dados e a camada de inteligência do RP, a gente já levou para a nuvem. Então, ele está super bem guardado no cofre, que se comunica com os usuários através de uma conexão super segura. Então, isso vai dar para você tranquilidade para cada vez mais pensar como você pode reduzir o custo da sua tecnologia dentro da empresa, otimizando e pegando essa economia e levando muito mais inteligência do negócio. Então, a SkyOne possibilita que você otimize o valor ali, o custo que você paga na gestão de infraestrutura para poder usar essa economia em benefício próprio através de aplicações, através de outras agendas complementares ao negócio. Bacana, Bruno. Eu acho que você acabou até respondendo a próxima pergunta que nos foi feita aqui, se é mais barato ou mais caro ter um ERP em nuvem. Eu posso falar de boca cheia que o investimento em nuvem é um dos melhores investimentos hoje que o varejo pode fazer, né? Não só pelo valor de um servidor, né? Não o valor de equipamento em si, mas pela estrutura e o ganho de estrutura que ele tem saindo de um servidor próprio indo para um servidor em nuvem, né? Ou um ambiente em nuvem, eu não posso nem chamar de um servidor em nuvem, né? Um ambiente em nuvem. Então, eu acredito que você já respondeu essa próxima pergunta aí. Eu sou entusiasta
né, do ERP em nuvem, brigo muito com os meus clientes para que eles possam fazer esse investimento, porque realmente é um investimento que ele faz, né, e que nos possibilita, né, possibilita a Simos até melhorar nossa qualidade de suporte para esse cliente, né, porque eu tenho um acesso mais rápido, um acesso mais seguro para o técnico da Simos, para o analista da Simos, seguro para o cliente, né? Então, isso daí é minha alegria dizer que, assim, se todos os meus clientes pudessem estar em nuvem hoje, seria para a Simos um ganho muito grande, né? Tanto pela parceria quanto pela qualidade do serviço. Ô Danilo, qual que é a experiência do cliente? Fala assim, eu vou comprar o seu software, mas eu quero montar dentro de casa, versus eu quero comprar o seu software em nuvem. Todas as vezes que esse cliente me faz essa pergunta, minha resposta é sempre a mesma. Cara, investe em nuvem. Tá? Investe em nuvem pela qualidade do serviço que você vai ter, pela disponibilidade do serviço que você vai ter, pela segurança que você vai ter, né? Eu tento mostrar para ele todos os ganhos que ele vai ter, e são ganhos reais, né? Não são ganhos só de um vendedor como eu sou, né? Mas são ganhos reais que realmente, se ele colocar na ponta do lápis, ele vai ver que o investimento dele, e nós não estamos falando só em investimento, mas também estamos falando até da parte tributária, né? Se a gente for para outros níveis, né? Se a gente enraizar mais aquela árvore que você mostrou, a gente vai ver que até na parte tributária, como ele pode, né, se creditar de tributos por ser um serviço, né? Perfeito. É isso aí. É isso aí. Vamos manter o core das empresas no que ela faz de melhor, que é atender o cliente. Exatamente. Quer ter um serviço, quer comprar bem, né? Apertar a indústria, apertar os fornecedores para ter uma margem legal, porque no final do dia ali é importante o varejo ter um belo lucro líquido ali, né? E deixa todo o resto com quem de fato é especialista. Exatamente. Isso é o nosso logo. Somos especialistas no que a gente faz, né? Deixa com a gente que a gente sabe como fazer de uma forma de um custo barato e a eficiência em 100%. Pessoal, mais alguma pergunta? Temos mais alguma pergunta aí para a gente poder encerrar esse bate-papo gostoso aí que a gente teve com o Bruno, com o pessoal da SkyOne aí. Gostaria também de agradecer pelas perguntas aí, Ingrid. Gostaria de agradecer todos que estão participando aí da nossa live, né? Deixar um grande abraço aí, me colocar à disposição, tá? Colocar à disposição o Bruno também, que é um grande parceiro nosso, 100%. O Bruno é tão disponível quanto a SkyOne, tá, gente? Então, o que vocês precisarem, tanto da Simos quanto da SkyOne, a gente está aqui, tá? De portas abertas aí para recebê-los, tirar as dúvidas, tá bom, galera? Agradeço muito aí, Bruno, e estou passando a bola para você. Legal, pessoal, só reiterando aqui o agradecimento do Danilo, olhem a nuvem como algo estratégico para a empresa de vocês. Esse é o recado que eu dou para todo cliente que nos procura, que é pensar fora da caixa. Mas tenha certeza que fora da caixa há uma empresa com um parceiro que estão super conectados aqui para entregar resultado para o seu negócio, né? Mais produtividade, entregar inovação, sempre pensando ali na experiência do usuário, que vai refletir lá na compra do seu cliente, lá do seu produto. Então, pessoal, obrigado por estar aqui com a gente, obrigado pelas perguntas, obrigado às meninas do marketing e nos vemos na próxima. Até lá. Beleza, pessoal, muito obrigado. Uma boa semana a todos aí. Valeu!